Durante muitos anos, fomos iludidos por interpretações erradas da Bíblia, muitas vezes justificadas com a desculpa de que se tratava de um problema de tradução. Já parou para pensar quantas vezes você ouviu alguém afirmar que o verdadeiro significado de um versículo só pode ser entendido a partir do grego ou do hebraico? Quantas vezes pastores ou estudiosos mencionaram especialistas para convencer que uma determinada passagem não deve ser interpretada literalmente, mas deve ser compreendida dentro de um contexto histórico ou cultural que, curiosamente, apenas eles parecem entender? E se eu te dissesse que por trás disso existe algo muito mais profundo? Algo que não se trata apenas de erro de tradução, mas sim de uma manipulação deliberada, projetada para nos manter cegos a uma verdade que poderia transformar radicalmente nossa maneira de viver a fé. Meu nome é Elias Figueiredo. Passei 32 anos como pastor, professor de teologia e missionário. Estudei nas melhores instituições teológicas, participei de conferências internacionais, aprendi as línguas originais da Bíblia e me tornei um defensor fervoroso das doutrinas tradicionais. Minha missão era ensinar a palavra, combater heresias e proteger a igreja das chamadas doutrinas modernas. Confiava plenamente nas interpretações que me foram passadas pelos estudiosos da fé cristã, até que um dia algo mudou drasticamente. Mas antes de contar sobre essa transformação, preciso te explicar como tudo começou. Eu estava em uma missão evangelística na África, em um país onde a Bíblia era um artigo raro. Minha tarefa era compartilhar conhecimento teológico com pastores locais, muitos dos quais pregavam baseados unicamente na tradição oral, sem sequer ter tido acesso ao texto bíblico. Me sentia como um enviado de Deus, trazendo luz para aqueles que, em minha visão, estavam na escuridão da ignorância. Meu orgulho era enorme, pois eu os via como sedentos por sabedoria, mas sem entender a verdade completa. Achei que minha presença faria toda a diferença, mas não imaginava que esse encontro mudaria minha vida para sempre. Em uma das aldeias que visitamos, um dos pastores locais me fez uma pergunta simples, mas que me deixou sem resposta. Ele segurou uma Bíblia que conseguimos levar até eles, apontou para Mateus 16:18, onde Jesus diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", e me questionou. O pastor perguntou por que a tradução que ele tinha em mãos era diferente do que ele havia ouvido, já que as palavras de Jesus, ditas em aramaico, passaram por várias traduções antes de chegar até nós. Ele queria saber por que, em algumas passagens, o significado de palavras como amor variava tanto de uma versão para outra. Tentei responder, utilizando os argumentos que havia aprendido nos seminários, falando sobre a inspiração do Espírito Santo para preservar o texto. Porém, algo muito estranho aconteceu. Enquanto eu falava, senti um incômodo profundo, como se estivesse repetindo algo em que não acreditava completamente. Esse desconforto me seguiu durante os dias seguintes. Passei a prestar mais atenção nas perguntas feitas pelos líderes locais. Eles não estavam duvidando da fé, mas queriam entender por que certas doutrinas pareciam se basear mais nas palavras dos tradutores do que no próprio Espírito Santo. Foi nesse momento que algo surpreendente ocorreu. Uma noite, após um longo dia de pregação, senti uma dor intensa no estômago. Inicialmente achei que fosse algo passageiro, talvez devido à comida local. Mas a dor aumentou de forma assustadora, acompanhada de suores frios e uma sensação de que minha visão estava se apagando. Ouvi vozes ao meu redor, tentando me ajudar, mas sentia como se estivesse sendo puxado para longe daquele lugar, até que tudo ficou em silêncio. Eu não sentia mais meu corpo, não havia dor, nem calor, nem frio. Quando tentei abrir os olhos, percebi que não estava mais na aldeia, mas em um lugar completamente diferente. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não era um silêncio comum, era um vazio absoluto, como se o universo inteiro tivesse parado. Tentei falar, perguntar onde estava, mas não tinha voz. Tentei me mover, mas não tinha corpo. Eu estava ali, consciente, pensando, sentindo, mas sem forma. Então, percebi que algo ao meu redor estava se movendo. Não era luz nem sombra, mas algo mais, como se o próprio espaço estivesse vivo, pulsando de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. E então, uma voz surgiu do nada, dizendo: "Elias Figueiredo, você realmente compreendeu a minha palavra?" A voz era impossível de descrever. Não vinha de um ponto específico, mas parecia estar dentro e ao redor de mim ao mesmo tempo. Era como se cada célula do meu ser estivesse ouvindo. A pergunta, simples, atravessou minha alma como uma espada. Eu queria responder que sim, que eu havia dedicado minha vida à palavra de Deus, mas pela primeira vez, não tinha certeza se isso era realmente verdade. De repente, o espaço ao meu redor se iluminou,
e eu me vi diante de algo que parecia um pergaminho imenso. Mas não era de papel ou couro, era como uma tela viva, onde começaram a surgir palavras e trechos da Bíblia que eu já conhecia, mas algo estava diferente. As palavras mudavam diante dos meus olhos, algumas se iluminando e revelando significados que eu nunca tinha percebido antes. Essa experiência foi o ponto de virada na minha vida. Eu descobri que tudo o que eu acreditava até então poderia ser apenas uma parte da verdade, e que havia muito mais a ser compreendido sobre a palavra de Deus. Foi então que eu presenciei algo que jamais deveria ter sido ocultado. Enxerguei passagens que haviam sido traduzidas de forma a suavizar o real significado, partes do texto que foram alteradas para se conformar melhor às tradições religiosas que se estabeleceram ao longo dos séculos. Palavras que perderam sua força original, expressões moldadas para satisfazer as necessidades de doutrinas específicas. Percebi como, ao longo da história, a interpretação das Escrituras foi controlada por homens mais interessados no poder do que na verdade. Meu coração se apertou quando compreendi o real significado disso. Passei a vida inteira confiando nas versões da Bíblia que me foram entregues, mas naquele momento, diante daquela revelação, entendi que por trás de muitas traduções, havia escolhas humanas. Foi quando a voz voltou a falar: Elias, a minha palavra sempre foi pura, mas os homens a distorceram conforme seus próprios interesses. Você a defendeu ou defendeu as tradições deles? A pergunta me atravessou, e meu ser inteiro se estremeceu. Foi nesse instante que os versículos diante de mim começaram a se reorganizar. Passagens que eu conhecia de cor começaram a brilhar, revelando verdades que eu jamais havia percebido. Mateus 15:09, por exemplo, brilhou intensamente: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu já tinha lido esse versículo muitas vezes, já o preguei em sermões, já o estudei nos seminários, mas naquele momento ele me atingiu de uma forma completamente nova. Foi então que algo me arrepiou profundamente. Figuras de grandes teólogos e líderes religiosos surgiram diante de mim, projetadas como sombras naquela tela viva. Eu os reconheci, homens que moldaram a teologia e definiram as doutrinas que eu mesmo defendia. Eles estavam ali, discutindo, debatendo, reescrevendo, decidindo o que deveria ou não ser ensinado. Vi algo ainda mais perturbador. Homens poderosos, que nunca haviam vivido um encontro genuíno com Deus, influenciando o destino de milhões com suas decisões teológicas. Vi debates em concílios antigos, vi reis e imperadores exigindo mudanças na interpretação dos textos sagrados para validar suas vontades. Percebi como, ao longo dos séculos, os ensinamentos de Jesus foram sendo rodeados por dogmas criados para sustentar o poder terreno. Senti um nó na minha alma. Passei a vida ensinando verdades que, naquele momento, percebi que nem sempre eram absolutas. Minha mente girava, e eu me perguntava: se estou vendo isso agora, o que mais eu deixei de perceber? A voz voltou a ecoar: Elias, você está pronto para ver o que nunca quis enxergar. O ambiente ao meu redor começou a se mover novamente, e a cena se transformou completamente. O espaço começou a se dissolver como névoa ao vento, e as imagens que eu via se desintegraram. Por um instante, tudo ficou escuro, e um frio profundo percorreu minha essência, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Então, de repente, a escuridão se rasgou, e eu me vi em um lugar totalmente diferente. Era uma cidade, mas não uma cidade qualquer. Ela parecia muito antiga, com ruas de pedra, edifícios imponentes e um templo gigantesco no centro. As pessoas passavam apressadas, vestindo túnicas e mantos, carregando rolos de pergaminho debaixo dos braços. Eu ouvia conversas e debates intensos em uma língua que eu sabia que nunca havia estudado, mas que compreendia perfeitamente. Foi quando percebi onde estava. Eu estava no passado, e não em um passado qualquer, mas em Jerusalém, nos primeiros séculos do cristianismo. A cidade estava tomada por grupos discutindo intensamente sobre textos sagrados. No entanto, havia algo errado. Aqueles homens não falavam sobre fé com reverência, mas com a estratégia de quem decide as regras de um jogo. Minha atenção foi atraída para um grupo específico. Eram líderes religiosos, reunidos em uma sala cercada por rolos e mais rolos de escritos. Eu não conseguia ver seus rostos claramente, mas sentia o peso de suas ações. Eles não estavam apenas estudando os textos, mas decidindo o que seria ou não incluído. Um deles segurava um pergaminho e disse algo que me fez estremecer: isso aqui não pode ser revelado ao povo, eles não entenderiam. Precisamos ajustar para que a doutrina seja mais clara. Outro homem assentiu e disse: se permitirmos que leiam dessa forma, vão questionar a autoridade da igreja.
Precisamos ser cautelosos com as palavras. Meu coração disparou ao perceber que estavam manipulando a interpretação das Escrituras. Não estavam criando um novo evangelho, mas ajustando os ensinamentos para que se alinhassem com o que consideravam seguro, garantindo controle sobre o povo. Então, algo estranho aconteceu. Os pergaminhos começaram a brilhar diante de mim, e as palavras começaram a mudar. Passagens que eu já havia lido inúmeras vezes começaram a se reorganizar, revelando detalhes e nuances que nunca tinham chamado minha atenção antes. Foi então que uma nova cena surgiu diante de mim. Agora, eu estava em outro lugar. Uma grande catedral, com séculos de história, se desdobrava à minha frente. Homens, vestidos com mantos luxuosos, se reuniam ao redor de uma mesa enorme. Eram estudiosos e teólogos, homens respeitados, mas o que discutiam ali não era apenas teologia. Falavam sobre política, e um deles disse: se ajustarmos essa passagem para reforçar a obediência ao clero, os fiéis não podem interpretar a palavra por si mesmos. Precisamos garantir que recebam apenas o necessário. As palavras dele me atingiram como uma tempestade. Aquele momento me revelou, de maneira dolorosa, que, ao longo dos séculos, a palavra de Deus havia sido cercada não por mentiras evidentes, mas por pequenas distorções, omissões e ajustes que serviam a interesses institucionais. Então, diante de mim, surgiram figuras modernas, pastores em grandes púlpitos pregando mensagens que se encaixavam perfeitamente no que as massas queriam ouvir. Teólogos debatendo doutrinas como se fossem apenas conceitos acadêmicos e não revelações divinas. Igrejas inteiras baseando suas crenças em versículos isolados, modificados por traduções que carregavam não só erros, mas intenções. Meu peito pesava, e sentia dor de perceber que passei minha vida ensinando doutrinas que agora eu via de forma diferente. Eu não era um falso mestre, mas será que realmente preguei toda a verdade? A voz voltou, firme e implacável: Elias, você está pronto para ver o que foi perdido? Antes que eu pudesse responder, a realidade ao meu redor se desfez novamente. Fui lançado a um espaço sem forma, sem cor, sem chão, como se estivesse suspenso entre dois mundos, entre a verdade e a mentira, entre o que sempre acreditei e o que estava prestes a descobrir. Cada cena que via, cada frase que ouvia, queimava dentro de mim como brasas acesas. Eu queria negar, encontrar uma forma de justificar aquilo, mas a realidade se impunha sobre mim. Então, uma nova cena se formou. Agora, eu estava diante de uma biblioteca, mas não uma biblioteca qualquer. As prateleiras se estendiam sem fim, repletas de rolos antigos e livros de todas as épocas, escritos em línguas que eu nunca havia visto antes, mas de alguma forma, eu sabia exatamente o que eram. Ali estavam os registros originais, a verdadeira palavra, os textos puros antes das traduções, antes das adaptações, antes das decisões humanas. Meu coração disparou. Senti que se eu estendesse a mão, poderia tocar a verdade absoluta, poderia ver com meus próprios olhos as palavras como foram ditas, sem a interferência da história e sem o peso das interpretações manipuladas. Antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, ouvi passos. Alguém caminhava entre as prateleiras. Virei-me devagar e o vi. Não era um anjo, nem uma visão gloriosa como eu esperava encontrar no céu. Era um homem comum, vestido com túnica simples, com olhos penetrantes, mas carregados de uma paz que eu nunca havia visto em ninguém antes. Ele me olhou, como se soubesse exatamente tudo o que eu estava sentindo, como se lesse cada confusão dentro de mim. Elias, você quer ver o que foi perdido? Ele perguntou. Imediatamente, meu instinto foi gritar sim, eu queria saber, precisava saber. Mas, pela primeira vez, hesitei. Eu sabia que aquilo mudaria tudo. Se eu visse, se eu descobrisse, nunca mais poderia voltar a ser quem eu era antes. Nunca mais poderia usar os mesmos argumentos, defender as mesmas ideias ou ensinar as mesmas lições sem sentir o peso da verdade sobre meus ombros. Ele me observou, com firmeza, mas sem ameaça, disse: se você ver, terá que carregar esse conhecimento e decidir o que fazer com ele. Eu respirei fundo. Eu quero ver, respondi. Ele assentiu e estendeu a mão. No instante em que toquei sua palma, as prateleiras começaram a se mover. Os livros se abriram sozinhos, pergaminhos se desenrolaram, e as palavras saltaram das páginas como se estivessem vivas. Então, eu vi. Vi textos que nunca chegaram ao povo comum. Vi cartas que foram consideradas perigosas demais para permanecer nas Escrituras. Vi trechos que, por decisões humanas, foram reescritos para se adequar melhor ao que era aceitável em cada época. E então, algo que me paralisou até a alma aconteceu.
Percebi como a verdadeira mensagem de Cristo, em certos momentos, foi intencionalmente obscurecida. Não porque houvesse a intenção de esconder a salvação, mas porque desejavam que as pessoas se tornassem dependentes dos homens para compreendê-la. Tomaram a verdade e a cercaram com regras, interpretações e dogmas, de modo que ninguém pudesse acessá-la sem depender de um intermediário. Pois um povo que conhece a verdade pura não pode ser controlado. Meu coração acelerou ao entender o que havia sido oculto e o impacto disso nas gerações de cristãos sinceros que, de coração puro, buscaram a Deus, mas foram guiados por interpretações feitas para sustentar estruturas de poder. Eu tremia. Isso significava que fomos enganados? O homem me olhou profundamente nos olhos e disse algo que fez tudo ao meu redor tremer. Significa que você nunca me perguntou diretamente. Então, sem aviso, tudo começou a se dissolver. Senti como se estivesse sendo puxado para outro lugar, e algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. A sensação de ser levado era intensa. Não sabia para onde estava indo, mas sentia meu ser sendo lançado por algo que não era nem tempo nem espaço. Era como se eu estivesse atravessando camadas de uma realidade que sempre existiu, mas que nunca havia enxergado. Meu corpo tremia, ou o que restava dele, minha alma, minha consciência, tudo parecia se fundir em uma percepção única. Eu estava prestes a ver algo que mudaria tudo. De repente, tudo parou. Eu estava em pé, pela primeira vez desde o início dessa experiência. Senti algo sólido sob meus pés, mas quando olhei ao meu redor, um arrepio subiu pela minha espinha. Estava em um grande salão, imenso, sem janelas ou portas. O teto era tão alto que se perdia na escuridão. No centro, havia uma mesa gigante, cercada por figuras encapuzadas. Eu não conseguia ver seus rostos, apenas suas silhuetas curvadas sobre pergaminhos, livros abertos e documentos antigos. O ar ao redor parecia denso, pesado, e eu sabia exatamente o que estava vendo. Eram aqueles que haviam decidido, aqueles que moldaram o que milhões viriam a crer por séculos. Cada um segurava um pedaço da história, uma interação, um dogma, um decreto. Diante dos meus olhos estavam os momentos exatos em que eles fizeram suas escolhas. Vi um homem com uma pena na mão, olhando atentamente para um trecho das Escrituras. Ele hesitou. O texto original brilhava diante dele, mas algo em seu olhar indicava que ele não podia deixá-lo como estava. Então, com um movimento lento, ele alterou uma palavra. Apenas uma. Mas essa simples mudança faria com que, dali em diante, multidões interpretassem aquele ensinamento de uma maneira completamente diferente. Eu quis gritar, quis perguntar o porquê, mas antes que pudesse reagir, vi outro homem em outra época. Ele estava em um grande templo, segurando um decreto. Sua voz era firme, mas não parecia a de alguém em busca da verdade. Ele proclamava uma nova interpretação, uma que fosse conveniente para o momento em que vivia, uma que protegesse o poder daqueles que estavam no comando. Foi então que percebi a verdade mais dolorosa de todas. Eles não estavam conspirando contra Deus, nem planejando destruir a fé. Eles acreditavam que estavam protegendo a igreja, preservando a estrutura que consideravam necessária para que a mensagem não se perdesse. Mas, ao tentar proteger, ocultaram. Ao tentar preservar, alteraram. E foi assim que o controle sobre a fé passou a ser mais importante do que a fé em si. Meu coração pesava. Minha mente girava. Quantas coisas eu preguei sem perceber que estavam moldadas por essas decisões? Quantas vezes falei com absoluta convicção, sem saber que muito antes de mim, alguém já havia decidido o que eu deveria pensar? Foi então que a sala começou a mudar. As figuras encapuzadas desapareceram, e diante de mim surgiram rostos familiares, pastores, professores e líderes religiosos que eu admirava, que me ensinaram tudo o que eu sabia. Mas, agora, pela primeira vez, eu os via com outros olhos. Eles não eram maus, nem manipuladores. Eram como eu, pessoas que acreditavam no que ensinavam e confiavam no que lhes fora transmitido. Mas, será que em algum momento alguém se perguntou se a origem ainda era pura? Foi nesse momento que a voz soou novamente: Elias, você está pronto para ver a origem? Então, a mesa, os livros, as figuras desapareceram, o chão sumiu sob meus pés, mais uma vez, fui lançado para um lugar desconhecido. Fui arremessado em uma queda livre por um vazio que parecia interminável. Não havia chão, nem paredes, apenas um abismo profundo, algo que eu não conseguia entender. O tempo parecia ter perdido o sentido, segundos eram como séculos, e ao mesmo tempo, tudo acontecia rapidamente demais. Meu coração, se é que ainda o possuía, pulsava com uma intensidade aterrorizante. De repente, tudo parou.
Meus pés tocaram algo sólido. Estava escuro, mas não uma escuridão amedrontadora, era um vazio silencioso, como se estivesse diante de algo que ainda não havia sido revelado. Foi quando senti uma presença atrás de mim. Lentamente, me virei e lá estava ele. Eu não precisei perguntar quem era, eu sabia. Seus olhos eram como chamas que não queimavam. Seu rosto expressava um amor indescritível, mas também uma autoridade imensa. Naquele único olhar, tudo dentro de mim parecia ser exposto. Minhas dúvidas, minhas certezas, todas as verdades que eu pensava conhecer. Ele me olhou por um tempo que parecia durar uma eternidade. Elias, você sempre quis ensinar a verdade, mas você realmente a conhece? A pergunta ressoou dentro de mim como um trovão. Minha mente girava. Eu queria responder que sim, que dediquei minha vida a isso. Mas então, todas as imagens que eu havia visto voltaram à minha mente. Os textos alterados, as interpretações moldadas por interesses, os debates onde a doutrina era decidida como quem define as regras de um império. Eu nunca havia questionado nada. Apenas repetia o que me foi ensinado. Meus joelhos cederam, e eu caí diante dele, sem forças. Eu pensei que estava certo, que estava fazendo a coisa certa. Ele se aproximou, colocou a mão em meu ombro, e com uma voz que penetrava profundamente em mim, disse algo que me destruiu por completo: eu sou a verdade. Você me procurou nas palavras dos homens quando deveria ter me buscado em mim. Lágrimas escorriam dos meus olhos. Eu sempre achei que sabia tudo, mas naquele momento compreendi que saber as Escrituras não era o mesmo que conhecer aquele que as inspirou. As palavras são sagradas, mas sem ele, são apenas palavras. A fé nunca foi sobre defender doutrinas. Sempre foi sobre ouvir a voz do próprio Deus. Então, tudo ao meu redor começou a mudar. O vazio se desfez, e eu vi o mundo novamente: igrejas, ruas, multidões. Vi pastores pregando, vi fiéis orando, vi vidas sendo transformadas. Mas também vi aqueles que estavam presos a dogmas, incapazes de enxergar além do que lhes fora ensinado. Vi corações sinceros sendo guiados por tradições e não pela presença viva de Deus. Uma última pergunta ecoou dentro de mim: e então, o que você vai fazer com o que viu? Senti um puxão forte, como se estivesse sendo arrancado daquela realidade. Meu corpo pesou, minha visão escureceu, num instante, acordei. Estava de volta. Meu corpo estava fraco, minha respiração pesada. Estava no mesmo lugar onde tudo começou, mas eu já não era mais o mesmo. Eu havia morrido, mas agora, pela primeira vez, estava verdadeiramente vivo. Agora, se você chegou até aqui, preciso te fazer uma pergunta. Será que tudo o que você acredita realmente veio de Deus, ou foi transmitido a você como uma tradição que nunca foi questionada? A escolha é sua. Você pode continuar acreditando no que sempre acreditou ou pode buscar a verdade diretamente na fonte. Mas esteja avisado, uma vez que você vê, nunca mais poderá ser o mesmo. Quantas vezes você sentiu algo em seu coração te pedindo para questionar, mas teve medo de estar errado? Será que você realmente conhece a Deus ou apenas o que te disseram sobre Ele? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum testemunho. Até o próximo vídeo.